Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre os Lepidosauria, um grupo dentro de Reptilia. Vem aprender bio comigo? Hoje então nós vamos conhecer um pouco sobre os Lepidosauria, que inclui os lagartos, serpentes e tuatara. Essa linhagem está dentro do grupo dos Reptilia, que é a linhagem sobrevivente do Sauropsida, um grupo lá dentro dos Amniota, que são os vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. A classe Reptilia é formada não apenas por Lepidosauria, mas inclui também outras linhagens, como por exemplo os Testudines, que a gente já conversou em outra videoaula, e os Archosauridae, que a gente ainda vai conversar. Lepidosauria vem do grego lépidos, que significa escama, e sauros, que significa lagarto. Esses organismos são predominantemente terrestres e apresentam uma distribuição global, como a gente consegue observar naquele mapa ali abaixo. São representantes da linhagem dos Lepidosauria, tuatara, que é o esfenodon ali naquela filogenia, os lagartos e as serpentes, que são um subgrupo de lagartos. São características gerais dos Lepidosauria a presença de um tegumento coberto por escamas, que é o que dá nome inclusive para o grupo. Essas escamas são revestidas pela camada externa da epiderme e é trocada periodicamente, como a gente consegue observar naquela imagem ali abaixo daquela cobra que trocou a pele. Essas escamas variam de forma e tamanho ao longo de todo o corpo desses organismos, como a gente consegue observar ali em detalhes naquela imagem do lagarto, de uma iguana provavelmente. Outra característica do grupo dos Lepidosauria é que eles apresentam uma certa tendência à redução ou perda completa de membros, ou seja, das patas, como a gente consegue observar ali naquele lagarto abaixo, que apresenta membros bem reduzidos. Vamos conversar agora sobre as linhagens que estão dentro do grupo dos Lepidosauria, começando pelos tuatara. Os tuatara são a linhagem mais basal dos Lepidosauria, e eles estão dentro de Sphenodonta, que é representada por um único gênero, Sphenodon. Esse gênero apresenta duas espécies viventes, e elas vivem na Nova Zelândia apenas. Lá na Nova Zelândia, eles vivem em tocas que geralmente são compartilhadas com aves marinhas, como a gente consegue observar ali abaixo. Essa linhagem, por ser uma linhagem basal, a mais basal dentro de Lepidosauria, guarda algumas características plesiomórficas, que eram comuns aos répteis que viviam há cerca de 200 milhões de anos atrás. Dentre essas características está o metabolismo muito lento, então os tuatara apresentam um metabolismo mais baixo entre todos os répteis conhecidos. O crescimento deles, por isso, é bastante lento também. Inclusive, a maturação sexual só acontece em torno dos 15 anos de idade. Outra característica basal é a presença de dentes, que são na verdade projeções dos ossos das maxilas. Eles apresentam duas fileiras desses dentes na maxila superior, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Eles não apresentam ouvido externo e também não apresentam órgão copulatório. Uma outra característica bastante diferente nesse grupo é que eles apresentam um terceiro olho, chamado de olho parietal mediano. Esse olho é coberto por uma pele, mas apresenta elementos normais dos outros olhos, como por exemplo córnea, cristalino e retina. Apesar disso, esse olho não é capaz de formar imagens, mas registra alterações na intensidade luminosa e deve estar relacionado à regulação dos ritmos comportamentais diários ou sazonais desses organismos. A partir dessas características, a gente consegue perceber que os Sphenodonta, ou seja, os tuatara, apresentam várias características plesiomórficas, ou seja, características ancestrais lá dos primeiros Lepidosauria, inclusive compatíveis aos primeiros répteis. Além da linhagem então dos tuatara, dentro de Lepidosauria a gente tem uma segunda linhagem que recebe o nome de Squamata. Os Squamata incluem os lagartos e serpentes e podem ser chamados popularmente de escamados. Uma das principais características desse grupo é que eles apresentam um crânio cinético, como a gente consegue observar aí nessas imagens ao lado. Esse crânio cinético apresenta articulações móveis, que permitem a esses organismos que o focinho deles seja elevado. E isso é muito importante porque permite a apreensão e manipulação de presas. Além disso, também aumenta a força de oclusão, ou seja, de fechamento da musculatura das maxilas. Assim, esses organismos são muito mais eficientes ao predarem.
Aqui a gente consegue perceber o que é esse crânio cinético, observando então essa cobra. Observem que o crânio cinético é uma característica dos Squamata. Quando a gente observa o crânio de um tuatara ali acima, a gente vê que esse crânio é muito semelhante à condição ancestral dos répteis, ou seja, apresenta uma certa limitação com relação à sua abertura. Por outro lado, em Squamata, a gente consegue perceber que existe uma maior mobilidade desse crânio, dessa boca. A gente consegue observar esses 3 outros crânios aí, de um camaleão, de uma lagartixa e de uma serpente. Mas observe que essa mobilidade também é bastante variável dentro do grupo dos Squamata e atinge a sua maior eficiência no grupo das serpentes. Ainda com relação às características gerais dos Squamata, pode-se dizer que a reprodução deles ocorre por meio da fecundação interna. E essa fecundação interna é garantida graças a um órgão copulatório, que é uma característica geral dos amniota. Esse órgão copulatório, nesse caso, recebe o nome de hemipênis, como a gente consegue observar nessas imagens aí abaixo. O hemipênis é formado por 2 estruturas, que levam então os espermatozoides para dentro da cloaca da fêmea. O macho introduz uma dessas estruturas na fêmea durante o processo de reprodução, durante a cópula. Com relação à incubação dos filhotes, a maioria dos Squamata é ovípara, mas existem também alguns organismos vivíparos. Nesse caso, eles são os únicos entre os répteis a conseguir desempenhar esse tipo de incubação. Não existe outra linhagem dentro dos repetília que sejam vivíparos. No caso dos Squamata, que são vivíparos, os nutrientes podem ser enviados para o embrião diretamente do saco vitelínico. E a gente já viu que isso recebe o nome de lecitotrofia, porque o embrião se alimenta do vitelo. Porém, é possível também que a nutrição ocorra diretamente pela mãe. E a gente já viu que esse processo recebe o nome de matrotrofia. Existem ainda casos que ocorrem esses 2 tipos de nutrição, lecitotrofia e matrotrofia. A viviparidade é considerada uma estratégia reprodutiva de alto investimento, porque isso coloca em risco a vida da fêmea, que tem que ficar carregando ali os filhotes dentro dela. Mas também esse tipo de estratégia reprodutiva traz benefícios, e é por isso que foi selecionado nesse grupo ao longo da história evolutiva. Dentre esses benefícios está a proteção dos ovos, que são então menos vulneráveis aos predadores. Além disso, a fêmea utiliza o comportamento que ela tem para sua termorregulação, ou seja, comportamentos de se expor ao sol ou à sombra para regular a sua temperatura, também para controlar a temperatura a qual os ovos estão submetidos. Então ela usa o fato dos ovos estarem dentro dela para poder levá-los a locais mais aquecidos, por exemplo, para poder promover o desenvolvimento desses ovos. Dentro dos Squamata estão 2 grupos de organismos, os lagartos e as cobras. Como a gente consegue observar aí nessa filogenia, os lagartos, que estão citados aí como lizards, não formam um grupo monofilético, o que significa dizer que existem alguns lagartos que são mais próximos às cobras do que a outros lagartos. Isso porque, na verdade, as cobras são lagartos que perderam os membros. Apesar disso, aqui nessa videoaula a gente vai considerar os lagartos como um grupo, apesar da gente saber que nem todos eles apresentam uma mesma história evolutiva. Assim, dentro do grupo dos lagartos, existem aproximadamente 4.800 espécies conhecidas. E elas podem ser terrestres, como a gente está observando ali o dragão de Komodo, podem ser fossoriais, como a gente consegue observar aqui aquele lagarto que apresenta membros reduzidos, podem ser arborícolas, como a gente consegue observar ali aquela espécie escalando uma árvore, ou ainda podem ser inclusive planadoras, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Esses organismos têm uma grande distribuição ao longo de todo o globo terrestre, como a gente consegue também observar aí nesse mapa de distribuição. Os lagartos então fazem parte do grupo dos Lacertilia, e a maioria deles apresenta 4 membros bem desenvolvidos e o corpo relativamente curto. Apesar disso, muitos podem exibir a redução de apêndices, ou seja, dos membros, como a gente consegue observar ali nessa imagem que tem um lagarto com patinhas bem curtas. Além disso, existem casos extremos, no qual alguns lagartos são totalmente desprovidos de patas, como é o caso ali do lagarto de vidro.
Apesar disso, esses organismos não são considerados cobras, porque eles não apresentam todas as características comuns aos ofídeos, que são o grupo lá das cobras. Mas é evidente que esse grupo se mostra muito mais relacionado às cobras do que a outros lagartos que apresentam membros bem desenvolvidos. E é por isso que a gente fala que o grupo dos lagartos não é um grupo natural, não é um grupo monofilético. Algumas características que permitem a gente chamar um organismo de lagarto e não de cobra é a presença de pálpebras móveis. Então, os lagartos apresentam pálpebras, que é uma condição ausente nas cobras. Além disso, eles apresentam também uma boa visão diurna, diferente também das cobras. Nas cobras não existe pálpebra e existe uma escama transparente que cobre os olhos. E a visão delas não é muito boa, não conseguindo enxergar bem nem durante o dia. Além disso, é considerado uma característica que define um lagarto a presença de um ouvido externo, que está presente na maioria dos grupos. A gente consegue observar esse ouvido externo ali naquele lagarto. Ali a gente consegue inclusive observar a membrana timpânica. Esse ouvido externo também está ausente nas serpentes. Com relação à alimentação, a maioria dos lagartos de grande porte são considerados herbívoros, mas uma exceção são os varanídeos, que são organismos predadores ativos. A maioria dos pequenos lagartos são insetívoros, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Uma condição bastante peculiar presente no grupo dos lagartos é a possibilidade de realizar a autotomia da cauda, que é um mecanismo de defesa. A autotomia é um processo ativo, que consiste na contração dos músculos da cauda, fazendo com que ela se separe do corpo. Por isso o nome autotomia. Auto significa próprio, tomia, corte. Então esses organismos promovem o corte da própria cauda. A autotomia é uma estratégia de defesa, que é utilizada pelos lagartos quando eles se sentem ameaçados. O que eles fazem é liberar uma parte da sua cauda para distrair o predador enquanto eles fogem. Mas a autotomia da cauda tem lugares específicos para ocorrer, como a gente consegue observar nesse exemplar de lagarto aí abaixo. Observem que a gente consegue observar aí 4 pontos de autotomia possíveis. Isso só é possível porque os músculos da cauda desses organismos são segmentares, como a gente consegue observar naquela imagem ali acima. Além disso, as artérias e veias da cauda apresentam válvulas que impedem o sangramento excessivo logo após a autotomia. Quando um lagarto utiliza um desses pontos de autotomia, esse ponto não pode ser utilizado novamente, porque depois da regeneração não são formados músculos novos naquele lugar. Assim, quando um lagarto utiliza um ponto de autotomia que seja mais distal na cauda, ou seja, mais próximo ao final da cauda, ele ainda pode utilizar a autotomia nos pontos que são mais próximos ao corpo. Porém, quando o lagarto utiliza o ponto de autotomia que é mais próximo possível do corpo, ali, por exemplo, esses organismos não podem realizar mais a autotomia da cauda em outras situações de perigo. Isso acontece porque após a autotomia da cauda, ela é regenerada. Mas com a regeneração é formado um bastão de cartilagem, que não contém novos pontos para ocorrer a autotomia novamente. Assim, para realizar novamente a autotomia da cauda, o lagarto tem que utilizar pontos anteriores ao bastão que foi formado. Assim, a autotomia da cauda tem muitos custos. Custos energéticos para se fazer uma nova cauda, mas também com relação às relações ecológicas que são desempenhadas entre os lagartos de uma mesma espécie. Observe esse experimento que foi feito aí do lado. Observe que naquele gráfico ali em vermelho a gente tem o comprimento da cauda e em azul a gente tem a largura da cauda. Observe que depois da autotomia o comprimento da cauda diminui muito, mas depois com a regeneração ele vai aumentando. Porém, ele não atinge o mesmo tamanho que tinha anteriormente. A cauda então vai ficar mais curta. Além disso, com relação ao diâmetro dessa cauda, ela vai aumentar o seu diâmetro. Então, ao final do processo de regeneração,
será formada uma cauda mais grossa e mais curta, que a gente consegue perceber ali naquelas imagens do lagarto que sofreu a autotomia. Então tem o lagarto antes de sofrer a autotomia, logo após a autotomia e 22 semanas depois da autotomia. Percebam que essa cauda menor e mais grossa acaba influenciando o comportamento desse lagarto dentro da sua própria população de lagartos da mesma espécie. Assim, esse lagarto então vai passar a ocupar posições na hierarquia bem menores. Ele vai, por exemplo, ter acesso a menos fêmeas para poder se reproduzir. Vai ter acesso também a menos alimento. Então, esse organismo ele só vai fazer a autotomia da cauda quando ele realmente se sentir ameaçado, porque os custos dessa autotomia são imensos para a vida dele depois do processo de regeneração. Um segundo grupo dentro dos esquamatas são as serpentes, que fazem parte então do grupo dos Ophidia. Aproximadamente são conhecidas 2.900 espécies de serpentes. A maioria delas é terrestre, mas existem algumas espécies que são marinhas. A gente consegue observar a distribuição desses animais ali naquele mapa abaixo. As serpentes são uma linhagem de lagartos, ou seja, são lagartos que perderam os membros locomotores. As maiores especializações no grupo das serpentes estão relacionadas a duas pressões seletivas muito importantes, que estão relacionadas à locomoção e predação realizada por esses organismos. Com relação à locomoção, podemos observar várias modificações e novidades evolutivas que surgiram nesse grupo, como por exemplo o alongamento do corpo. Além disso, a mais evidente é a perda total dos membros locomotores, sendo que esses organismos são totalmente ápodes. A significa não e pod pés, ou seja, apresentam os membros locomotores totalmente ausentes. As serpentes, então, não apresentam nenhum rudimento de nenhum dos membros. Além disso, a cintura peitoral pode estar completamente ausente e, eventualmente, a cintura pélvica pode ter algum resquício nesses animais, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Devido ao alongamento do corpo, vários órgãos internos desses organismos foram totalmente reorganizados. Por exemplo, o pulmão esquerdo é reduzido ou completamente ausente em algumas espécies, sendo presente então somente o pulmão direito. Além disso, órgãos que normalmente estão presentes lado a lado na maioria dos tetrápodes, nesse caso aqui se colocam de forma longitudinal, como por exemplo a vesícula biliar, que é caudal ao fígado, ou seja, se coloca posteriormente ao fígado, em direção à cauda. O rim direito, por exemplo, é cranial ao esquerdo, ou seja, eles ficam também de forma longitudinal, um rim seguido do outro. E as gônadas também podem ter esse arranjo. Essas modificações, então, com relação ao alongamento do corpo, estão relacionadas à locomoção das serpentes. Esses organismos surgiram provavelmente a partir de lagartos fossoriais, que viviam ali em galerias. Assim, quanto mais alongado o corpo e quanto mais reduzidas as pernas, maior a vantagem que esses organismos tinham, tanto para conseguir se esconder, quanto para conseguir se locomover e predar outros organismos. Assim, ao longo da história evolutiva das serpentes, foram sendo selecionadas várias características que foram levando ao alongamento do corpo e também à redução completa dos membros. Além disso, as serpentes também tiveram várias pressões seletivas com relação à sua alimentação. Como a gente já viu, esses organismos apresentam o crânio mais cinético dentre todos os lepidossáurios. Nesses organismos, os dois ramos da mandíbula são conectados por músculo e pele apenas. Não existe ali uma ligação óssea entre eles. A articulação entre eles é uma articulação então bastante frouxa. E isso permite com que esses ramos se abram e se separem amplamente, como a gente consegue observar nessas imagens aí abaixo. Além disso, o tegumento do mento, que forma então aqui o assoalho da boca, e além disso, da garganta, também são muito flexíveis, o que permite então uma certa flexibilidade para ingerir presas muito grandes. Assim, esses organismos são predadores muito eficientes. Eles ingerem a presa lentamente, envolvendo-a com a sua boca. As maxilas e os ossos do palato, que são então o céu da boca, são totalmente dotados de dentes que são curvados para trás.
Esses dentes curvados para trás permitem com que as serpentes consigam segurar a sua presa firmemente. Além disso, o movimento das maxilas faz com que essas presas sejam arrastadas e sejam trazidas para dentro da boca lentamente. Assim, as serpentes não tiram pedaços e nem mastigam parte de suas presas, engolindo-as completamente inteiras. Durante esse processo de ingestão do alimento, as serpentes então gastam muito tempo. Durante esse processo, então, as serpentes utilizam a glote, que é uma abertura traqueal que permite a passagem de ar para dentro dos pulmões durante a deglutição. Com relação aos órgãos sensoriais, a maioria das serpentes tem a visão pouco acurada, como a gente já falou agora há pouco. Elas não apresentam pálpebra móvel e a córnea, então, é protegida por uma escama modificada e transparente. Por isso, elas não apresentam uma visão muito boa. Elas também não têm ouvido externo. Como a gente consegue observar aí, não existe nenhum orifício atrás dos olhos. E também não apresentam membrana timpânica. Apesar disso, elas apresentam um ouvido interno. Por isso, elas são capazes de detectar vibrações que sejam transmitidas pelo solo. Apesar disso, a audição nesses organismos não é um ponto forte. Mas esses organismos apresentam outros órgãos sensoriais muito desenvolvidos que permitem com que eles sejam ótimos predadores. Uma das principais formas desses organismos perceberem o ambiente é utilizando os sentidos químicos. Então, as áreas olfatórias das narinas são muito desenvolvidas. Além disso, eles apresentam um órgão chamado um órgão de Jacobson ou órgão vômero-nasal. Esse órgão se localiza ali no palato e ele é ligado diretamente ao cérebro, como a gente consegue observar ali. As cobras, então, ficam o tempo inteiro colocando sua língua para fora, captando substâncias químicas e levando-as até esse órgão de Jacobson. Assim, essa é uma maneira das cobras sentirem o cheiro de uma maneira muito eficiente. Além disso, em algumas cobras está presente uma estrutura chamada fosseta loreal. A fosseta loreal está localizada entre a narina e o olho, e é representada aqui então por esse orifício. Internamente, existe uma câmara, que apresenta muitas terminações nervosas. Essas terminações são capazes de perceber energia radiante e são sensíveis ao calor que é emitido pelo corpo de outros animais, como aves e mamíferos. Assim, apesar das cobras não conseguirem formar uma imagem muito boa com os olhos, elas são capazes de formar imagens a partir do calor que é emitido por animais endotérmicos. A gente consegue observar ali, por exemplo, como nós vemos um rato a partir da nossa visão. E como uma cobra consegue visualizar, entre aspas, esse rato utilizando então sensores de calor da fosseta loreal. Com relação à alimentação, a maioria das serpentes captura e ingere suas presas ainda vivas, como a gente está observando aí abaixo. Mas isso é muito perigoso para o predador, porque essa presa pode acabar machucando e inclusive matando ele durante o processo de alimentação. Por isso, a maioria das espécies de serpentes são especialistas em presas de pequeno porte, como por exemplo em insetos, anfíbios e peixes, porque isso garante a segurança delas enquanto elas estão predando. Por outro lado, existem algumas serpentes que vão se alimentar de animais maiores. Essas serpentes podem apresentar diferentes estratégias para isso, e essas estratégias estão relacionadas a matar a presa antes delas serem então deglutidas pela serpente. Basicamente, existem duas estratégias, a constrição e o veneno, que na verdade então são especializações predatórias que permitem então que as serpentes predem grandes presas sem correr o risco de serem feridas. As serpentes constritoras são capazes de matar e engolir presas maiores. Elas têm vértebras e músculos do tronco do corpo curtos e são utilizadas então para produzir pequenas espiras, que são capazes então de se enrolar na presa. Esse tipo de musculatura, apesar de ser boa para a constrição, limita muito a locomoção das cobras constritoras. Por isso, essas cobras são conhecidas por se locomoverem lentamente. É o caso, por exemplo, da jiboia, como a gente consegue observar aí. Por outro lado, a outra estratégia é a utilização de veneno, ou peçonha.
Essas cobras que apresentam veneno representam menos do que 20% de todas as espécies de serpentes conhecidas. Nesse caso, elas apresentam músculos longos no tronco e são capazes então de se deslocar em velocidades bem maiores, ou seja, são cobras rápidas. Por isso, elas não são capazes de produzir espiras em volta da presa, como fazem as cobras constritoras. Apesar disso, elas apresentam glândulas de veneno, que inoculam o veneno na presa. Por isso que elas são rápidas, porque elas precisam conseguir atacar a presa para inocular o seu veneno e só depois, então, se alimentar delas. Independente do caso que a gente está falando, nos dois casos, tanto de constrição quanto no uso de veneno, o objetivo é um só: fazer com que a presa se torne imóvel e preferencialmente morta antes que ela seja ingerida. Aqui a gente consegue ver uma sucuri fazendo então um movimento de constrição para matar a sua presa antes de ingeri-la. Geralmente, durante o processo de constrição, a pressão é tão forte que acaba parando o coração da presa. Além disso, os ossos também são quebrados durante esse processo. Depois que a presa está então morta, a cobra vai passar a deglutição. Essa deglutição está relacionada ao fato das maxilas serem bastante modificadas, como a gente já viu. Esses organismos apresentam o crânio mais cinético dentre todos os lepidossauri. É como se a gente pudesse abrir a nossa boca dessa maneira que está sendo representada aí ao lado. Como a ligação das duas partes da mandíbula são bastante frouxas, esses organismos conseguem afastá-las, aumentando muito a sua boca, permitindo então com que grandes presas sejam deglutidas. Além disso, os dentes voltados para trás seguram essa presa, e o movimento das duas porções da mandíbula promovem o deslocamento da presa para dentro da boca. Essa presa, então, é engolida completamente inteira. Os dentes, então, são muito importantes para a predação no caso das serpentes, e elas podem ser classificadas de acordo com a dentição que elas possuem. O primeiro tipo, então, de dentição é a dentição áglifa. Nesse caso, não existe a presença de presas inoculadoras. Todos os dentes desses organismos são praticamente iguais, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Perceba, ao lado, uma imagem que mostraria então a impressão desses dentes depois de uma mordida, por exemplo. Por outro lado, nós temos serpentes que apresentam presas inoculadoras, e elas podem ser de três tipos diferentes: as opistóglifas, as proteróglifas e as solenóglifas. Vamos falar primeiro sobre as opistóglifas. Opistos significa atrás e glife, sulcato. Nesse caso, essas serpentes apresentam dentes menores na região anterior do maxilar e um ou mais dentes aumentados na parte posterior, como a gente consegue observar ali naquela imagem. E esses dentes podem ser maciços, ou seja, inteiros, ou apresentarem um sulco superficial, como a gente pode ver ali no detalhe. Esse sulco superficial serve como um caminho para a passagem do veneno a ser inoculado na presa. Dentre as serpentes que apresentam presas, ainda temos as proteróglifas. Nesse caso, proto significa primeiro. Então as presas inoculadoras estão presentes na região anterior da boca, como a gente pode observar ali. Essas presas são inoculadoras e são caniculadas, ou seja, apresentam um canal um pouco mais profundo. Apesar disso, elas são presas imóveis, são presas fixas. É a partir desse canalzinho também que o veneno então é inoculado na presa. Por fim, a gente tem a dentição mais especializada de todas, as solenóglifas. Solen significa tubo. Nesse caso, então, as presas inoculadoras também são anteriores, também são caniculadas, mas esse canal ele passa por dentro do dente e não tem então relação com a parte externa. Além disso, essas presas são muito desenvolvidas, mas elas são móveis, então elas vão se dobrar e ficam guardadas ali no teto da boca quando as maxilas estão fechadas. Isso permite então com que os dentes muito grandes sejam utilizados numa inoculação muito mais profunda do veneno na presa. Então a inoculação nesse caso ela é muito eficiente. Aqui a gente tem um exemplo então do que seriam essas presas mais eficientes no caso das serpentes, as solenóglifas.
Esse dente, então, tem um canal que corre por dentro dele e esse canal está ligado diretamente à glândula de veneno. Enquanto essas serpentes estão com a boca fechada, esses dentes estão totalmente dobrados para dentro ali de uma estrutura que fica no céu da boca. Quando elas vão utilizar esses dentes, eles se movem para frente e inoculam então o veneno de maneira profunda na presa. Percebam que aqui a gente tem uma solenógrafa predando um roedor. Ela consegue então mover as suas presas e injetar o veneno profundamente nessa presa. Nós vimos então que nem todas as cobras são venenosas. Menos do que 20% das espécies conhecidas são. Existem algumas características que geralmente são comuns às cobras venenosas e outras que são comuns às cobras não venenosas. Apesar disso, isso não é uma regra. Várias cobras venenosas apresentam ali características de cobras não venenosas e vice-versa. Apesar disso, vale a pena aqui a gente relatar algumas características morfológicas que podem ser utilizadas para identificar quais cobras são e quais cobras não são venenosas. As cobras venenosas geralmente apresentam uma cabeça chata e de formato triangular que é bem destacada do restante do corpo. Enquanto que as cobras não venenosas apresentam uma cabeça mais estreita, geralmente alongada, e a gente não consegue separar essa cabeça do restante do corpo. As cobras venenosas geralmente apresentam olhos pequenos com uma pupila em fenda vertical. E além disso, a fosseta loreal pode estar presente entre a narina e o olho. Por outro lado, as cobras não venenosas geralmente apresentam olhos grandes com uma pupila circular. E a fosseta loreal nunca está presente. As escamas do corpo de uma cobra venenosa geralmente são alongadas, pontudas e imbricadas, ou seja, umas sobre as outras, e com uma carena mediana, ou seja, com uma linhazinha em cima de cada uma dessas escamas, dando um aspecto de aspereza ao animal. Por outro lado, as cobras não venenosas apresentam escamas achatadas, geralmente sem carena, dando a impressão de ser uma pele lisa, escorregadia inclusive. Com relação às escamas da cabeça, geralmente no caso das cobras venenosas, a cabeça é preenchida por escamas bem pequenas, semelhantes às escamas do corpo, enquanto que as cobras não venenosas geralmente apresentam escamas maiores na cabeça. Com relação à cauda, geralmente as cobras venenosas apresentam uma cauda curta, afinada bruscamente, ou seja, se percebe o final ali abrupto, enquanto que as cobras não venenosas apresentam geralmente uma cauda longa que se afina gradualmente. A gente não consegue perceber então onde ela vai terminar. E por fim, geralmente quando uma cobra venenosa se sente acuada, quando se sente em perigo, ela toma uma atitude de ataque para dar o bote, enquanto que uma cobra não venenosa geralmente quando se sente perseguida ou ameaçada, foge. Lembrando novamente que essas características podem variar. Algumas cobras venenosas podem ou não apresentar essas características, por isso é importante sempre manter a distância de qualquer animal que você não conheça. Acabamos de conhecer os Lepidosauria, a linhagem de répteis que inclui os tuatara, serpentes e lagartos. Em breve a gente vai conhecer as outras duas linhagens de reptília, os crocodília e as aves. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.